É uma alegria estarmos juntos novamente, né? Para continuarmos aprendendo, refletindo. E hoje, então, esse é o capítulo, né? O título é Com Amor, mas o foco desse capítulo não se restringe apenas, né? Como maneira de dizer, ao amor. E ele vai falar do amor fraternal, né, desse amor universal, fraternal, de fraternidade, de caridade. Essa mesma obra, no final, ela tem um outro capítulo que novamente vai abordar o tema do amor, né, tão importante para a nossa vida, para a nossa evolução. Então, eu vou fazer a leitura, né, do capítulo, da lição, belo, como sempre, com todo o capricho feito pelo Emmanuel, que discorreu, e depois a gente vai fazer, então, as reflexões. Então, ele começa assim. O trecho, né, é da primeira carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, essa carta, eu já falei até um outro trecho dela, é uma carta que o Paulo envia para chamar todos, né, que estavam muito divididos, né, haviam ali 4 facções nessa igreja, e o Paulo, então, envia essa carta, e uma das coisas que ele aborda é esse, né, esse amor incondicional pelo Cristo, pela sua obra, e para que eles fizessem isso juntos, né, que era o Evangelho de Jesus que era o importante ali, não eram as pessoas, as ideologias. Então, esse é um trecho, né, onde ele está falando, então, para que todos se revestissem de caridade, que é o vínculo da perfeição. E aí o Emmanuel começa, então, a discorrer, e ele diz assim: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nós sabemos disso, né? Ele está falando aqui da reforma íntima, né? Ou da nossa construção, né? Já que nós estamos na caminhada rumo a espíritos puros. E continua: nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. Nossas provas, né? O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. Por isso que essas duas palavras, caridade e amor, estarão sempre juntas, né? Então, aqui ele diz que a caridade é o amor sublime, né? É o amor no seu estado mais puro. E continua o Emmanuel: a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Muito lindo, né?
muito poético mesmo, a maneira de o Emmanuel colocar, né? E a gente, olhando aqui todas essas virtudes que ele elenca, nós já sabemos o quanto nós temos para caminhar, né? O quanto é difícil. Então, nobreza de caráter, né? Então, nossa nobreza de caráter está um serviço acabado? Com certeza não, né? Nem a nossa confiança, nem a benevolência, nem a fé, a ciência, etc. Então, mas mesmo assim ele diz que todas essas virtudes, essas características, juntas, né, com o amor é que é esse maestro, né, esse tear que apronta, então, a túnica da nossa perfeição espiritual. E diz ainda, a disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Então, não importa quão nobres sejam as virtudes, mas ele coloca o amor como o principal, né? A condensação de todas essas outras. E ainda, vem a pergunta, né? Mas como amaremos no serviço diário? Porque essa é a nossa questão, né? A prática. É aí que está a nossa dificuldade, né? E aí ele diz assim: renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Então, aqui, ele já dá deixa, né, o caminho, a possibilidade e a resposta, né? Então, como que a gente vai amar no serviço diário? Nos renovando no Evangelho de Jesus diariamente, né? Na prática e compreendendo os nossos semelhantes. E ainda, auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Então, aqui também ele pontua uma coisa importante, né? Que não é para a gente ser bom, amoroso, isso não é para ser confundido com nós sermos omissos, submissos, bobos, nada disso, né? Ele coloca aqui que a gente vai temperando bondade com energia, apenas fazendo do jeito amoroso, né? Também a fraternidade e a justiça. E aí ele encerra dizendo: ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Tanto pelo nosso mundo interno, né? Pela evolução nossa como espírito, quanto para o mundo restrito, nosso entorno, quanto o planeta e o universo em que nós habitamos. E aí a gente lembra, né, que os espíritos mais elevados, já com muito mais luz do que nós, eles nos compreendem sempre, né? Eles nos entendem. A gente pode cometer os erros, falhar, mas eles sempre nos compreendem. Por quê? Porque eles já trabalharam mais do que nós esse amor que compreende, que entende que cada um oferece aquilo que tem e aquilo que pode no momento, né? Antes de fazer as considerações, eu quero lembrar uma coisa importante, né? A gente se reúne aqui todo domingo, né? E a gente pode pensar assim, de repente, né? Ou alguém pode pensar, mas eu vou lá, eu ouço, né? As lições, mas depois eu nem me lembro mais delas, né? Será que eu não estou perdendo o meu tempo, né? E aí eu quero dizer que muito pelo contrário, né, nós ganhamos, porque além de a gente participar do evangelho, né, que renova
o nosso equilíbrio, o equilíbrio do nosso lar, dos nossos familiares, nos prepara para mais uma semana, todas essas reflexões que nós fazemos aqui, cada coisa nova que a gente aprende, fica na nossa consciência, né? Na nossa consciência que está no nosso espírito. E aí, quando no dia a dia aparecem as situações problema, a gente lembra. Nem que seja de início, depois que a gente caiu em tentação ali, que a gente não conseguiu se controlar, mas a gente começa a lembrar, eu não devia ter feito isso, eu não podia ter deixado que a situação externa me desequilibrasse. Então, é assim que a gente vai melhorando a cada dia. Né? Se nós formos fazendo esse esforço, então eu me lembrei depois que eu falei. Então, na próxima vez, eu vou tentar lembrar, nem que seja ali no momento, e vou tentar não falhar. Então, é muito importante, sim, nós estudarmos, nós refletirmos e, é claro, buscarmos colocar em prática, tá? Então, como eu falei, né, esse capítulo tem o título falando do amor, ele realça essa virtude como concentradora de todas as outras, né, que é o que nos sublima, e nós vamos mais à frente falar daquele trechinho de uma outra carta do Paulo, né, falando sobre a caridade e o amor, e aí vamos, então, novamente ter essa dimensão, né, de que essas duas palavras estão juntas, o amor e a caridade. E também vou falar aqui reiteradas vezes que é esse amor fraternal, é o amor fraterno, é o amor de nós todos como irmãos, né? Não é o amor restrito à paixão, aos nossos familiares, àqueles por quem eu tenho um afeto especial, né? Mas é o amor por todos, é o amor fraternal, o amor por todos os nossos irmãos. Muito bem, então vamos lá ao trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, no comecinho, e ele diz assim, né, é muito lindo, né, ele coloca de uma maneira muito forte, e então o Paulo diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o bronze que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se exalta, né? Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, discorria como menino. Mas quando me fiz homem, deixei o que era de menino. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três virtudes, porém, o maior deles é o amor. Então, o Paulo mostra para a gente a dimensão do que nos espera, né? De perfeição, de magnitude, que mundo belo que é esse, né? Quando nós
vamos nos iluminando. Então, ele diz coisas bem fortes, até se o meu corpo for queimado, mas se eu não viver com amor, não interessa, não resolve de nada. Então, o Paulo também, né, entendendo, e ele falando das questões de menino, né, então falando do crescimento espiritual, né, da reforma íntima, e o quanto nós temos que, o quanto esse tem de ser o nosso foco. E aí, como abordamos, né, esse conjunto com a caridade, então nós vamos dar aqui um pulinho na caridade. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, que nós já falamos aqui. Eu já falei do BIP. O Rogério já falou, acho que a Lu, vários já falaram. É uma questão muito importante, porque aquela em que o Kardec pergunta para os espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia. O que era para Jesus a palavra caridade, né? E aí a resposta, então, é o BIP, que são as 3 iniciais, mais fácil para a gente guardar. Então, a resposta dos espíritos superiores: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, ser caridoso, para começar, é isso. Então, é ser bom, é ser indulgente, que significa ter mesmo aquele carinho, aquela camaradagem quando o nosso irmão erra. E nós também, né? Com a gente também. E a indulgência com as imperfeições dos outros, né? O perdão é a gente relevar. Por quê? Porque a gente sabe que nós estamos na mesma situação todos os dias. E alguém terá também de ser indulgente, de nos perdoar, de ser bom para nós, de nos ajudar. E aí ele diz ainda, na resposta, que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Né? Esses dois atores, o amor e a caridade, permitem que a justiça seja feita, que ela exista de fato, né? Porque amar o próximo é fazer todo o bem que a gente pode, que é possível e que a gente deseja que seja feito para a gente também, né? Por isso que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, por isso que é o amor fraternal. E a caridade, segundo Jesus, abrange todas as relações, todas as nossas relações, né? Então, nós já sabemos que ela não se restringe à benevolência, né, à caridade material. A caridade material é muito importante, é fundamental, né? Imagina nesse frio e há pessoas sem teto, há pessoas sem alimento, então ela é fundamental, mas ela não se restringe apenas a isso, né? Ela está em todas as nossas relações e a todo momento com os nossos semelhantes, sejam eles menos evoluídos, ou os que estão aqui do nosso lado, ou os superiores, os mais evoluídos. Então, a caridade supõe essa indulgência, né? Porque nós precisamos dela, como, né, já falamos, a todo momento. Então, somos proibidos de humilhar aqueles que erram ou em condições mais difíceis, muito pelo contrário, que é nossa obrigação procurar reduzir essa distância, né, essa diferença que nos separa, o que tem tão pouco e o que tem mais. E na questão 886A, que é a continuação dessa, uma coisa importante é São Vicente de Paulo que responde essa pergunta. Ele diz uma coisa importante, que é a seguinte: não esqueça nunca que o espírito, qualquer que seja o grau do seu adiantamento, na sua situação aqui como reencarnado ou no mundo espiritual,
que ele está sempre colocado entre um superior e um inferior. E às vezes a gente não pensa nisso, né? Então, assim, sempre tem um espírito pelo menos superior a nós, né? O nosso mentor espiritual ou anjo da guarda, né? É um espírito superior a nós, mais evoluído, mas ao mesmo tempo nós temos convivendo conosco espíritos, né? Aqui eu falei mas espíritos menos evoluídos do que a gente, com quem a gente tem os mesmos deveres. Então, toda a compaixão, a compreensão, a indulgência que os espíritos superiores têm conosco, nós também temos com aqueles menos evoluídos, com aqueles que ainda estão com mais coisas por fazer do que a gente. Então, fundamental a gente lembrar disso, né? Que está atrelado, como a gente conhece no Pai Nosso, né? O perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo as dívidas de quem falha comigo, né? Então, importante a gente se atentar a isso e refletir. E aí, sobre a fraternidade. Então, a fraternidade, na definição do termo, ela resume os nossos deveres uns com os outros, de sermos, né, fraternos, de cuidarmos uns dos outros. Então, ela significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. Olha a lista, né, de virtudes para nós trabalharmos. E que ela é, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima, proceder com os outros como quereríamos que os outros procedessem conosco. O oposto do egoísmo. Né? O egoísmo é cada um por si, a fraternidade é um por todos e todos por um. Então, é por isso, né, que esse amor fraternal, ele tem que ser colocado sempre luz sobre ele e colocarmos em prática, porque é dessa maneira que a gente vai combatendo o egoísmo, né? O André Luiz diz para a gente, numa das suas obras, que a fraternidade é, sobretudo, o amor incessante, o amor incansável, fazendo a nossa vida florir e frutificar em toda parte, em pensamentos, palavras, atitudes e atos de renovação, né, com Jesus e o seu evangelho. Então, o amor incessante, a fraternidade, né? Assim como a gente diz que a caridade é o amor em ação, então André Luiz, né, o espírito André Luiz, nos diz que a fraternidade é o amor incessante, onde, né, nós nos preocupamos com o bem, com o desenvolvimento do nosso irmão também, assim como nós. Aí a gente pode lembrar também, lembrei de uma das lições do livro que a gente já estudou, o primeiro, que é o Jesus no Lar, e numa das obras, das histórias, é dito assim, que a Terra, né, enquanto nós não fizermos aqui brilhar essa fraternidade e o amor nos corações, a Terra vai continuar sendo uma escola para os bons, purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. E a gente só consegue modificar essa situação, né, para a Terra ser uma escola, né, uma escola para a gente aprender, e não ter que ser um hospital ou uma prisão, aqui dito purgatório, né? E falando em doentes de toda sorte, o irmão X, o espírito irmão X, né, ele nos conta uma história de um romano, logo depois, né, de ali da vida de Jesus, né, de Jesus ter passado por aqui e sido crucificado. Era um romano nobre, muito rico, né, com títulos, e ele se apaixonou pelo Evangelho de Jesus, ele se converteu cristão,
E aí ele distribuiu a fortuna, né? Ele tinha um único filho, então ele distribuiu, dividiu, passou para o filho a fortuna e distribuiu para os necessitados, para a caridade, e dedicou a vida dele exemplarmente para o Evangelho de Jesus. Na sua divulgação, na sua vivência, e aí ele desencarnou, o filho perdeu-se. Então, para o filho, a prova da fortuna foi motivo de queda para ele. Então, ele perdeu-se em todos os vícios que a gente possa imaginar. Vícios materiais, vícios morais, perdeu-se. Mas aí desencarnou também, né? Um dia, o pai já havia desencarnado, foram para lugares diferentes, claro. O pai foi para um lugar condizente, né? Já bastante iluminado, e o filho ficou em sofrimento nas zonas, né, umbralinas. E então o pai pediu para Jesus para ir buscá-lo e trazer, porque ele poderia cuidar dele melhor ali. E antes que ele dissesse, olha, mas, né, ele saiu em disparada e aplicou lá um passe, né, no filho, que pela diferença de vibração não conseguia enxergá-lo, e aí o filho adormeceu em espírito e ele trouxe o filho nos braços. O filho, quando acordou, mas fez um escândalo. Ele não queria ficar ali. Ele queria voltar, ele estava contente lá no lugar onde ele estava. E ele não quis ficar mesmo. E ele foi embora mesmo. E aí, e a gente fala, né? Nossa, mas então de que adiantou, né? E o pai não pôde fazer nada, que adiantou tanta luz, né? Ou Jesus não teve compaixão do filho, né? Mas olha como nós temos todo o apoio e amparo, mas como o nosso voo é solo, né? Como a nossa evolução ninguém vai aos céus com os pés dos outros mesmo. E então, o filho voltou para as regiões umbralinas e o pai, por 92 anos, todos os dias, desceu, também em espírito, àquelas regiões sombrias, orar por ele, fazer a prece, aplicar passes, 92 anos. Foi só aí que começou o despertar desse filho, desse espírito, que tinha sido filho dele na última reencarnação. E a gente diz assim, mas 92 anos? Ah, mas de que adiantou tanta luz? E a compaixão de Jesus, a misericórdia? Então, não fosse esse apoio diário, essa prova de amor, amor fraterno, de caridade, desse pai, desse espírito, teriam levado 92 séculos, ou quem sabe 900. Então, são mostras para a gente, né, de que nunca nós estamos sós, de que realmente o amor cobre a multidão de pecados, porque sempre alguém sofre por nós, ou alguém intercede por nós não estamos sozinhos, mesmo as nossas provas sendo muito difíceis. E aí, como o tempo voa, eu vou fazer vou dizer um poema, uma parte de um poema e uma oração fraternal. Então, a poesia diz assim: Santa Fraternidade, qualquer seja a fé que adotes nos templos da humanidade, rende culto fervoroso à Santa Fraternidade. A pregação sem exemplos é um lindo jardim na treva. Todo verbo sem ação é folha que o vento leva. Sem que repartas com os outros os dons que o Senhor te deu, viverás sempre algemado às sombras do próprio eu. De que nos serve a oração de puros e nobres traços, que respira a inércia escura
de quem nunca move os braços. Forte, né? É do Casimiro Cunha. Então, o chamamento, né? A importância de nós agirmos no bem. Esse amor é o amor em prática, sem as paixões, né? O amor desinteressado, sem esperar nada em troca. E aí a oração fraternal diz assim, é uma paráfrase do Pai Nosso. Então é como se fosse o Pai Nosso, mas não endereçado a Deus. Um jogo que o Emmanuel fez. Então diz assim: Irmão nosso que estás na terra, glorificada seja a tua boa vontade em favor do infinito bem. Trabalha incessantemente pelo reino divino com a tua cooperação espontânea. Seja atendida a tua aspiração elevada, com esquecimento de todos os caprichos inferiores, tanto no lar da carne, quanto no templo do espírito, quanto no templo do universo, que é mesmo o templo do espírito. O pão nosso de cada dia, que vem do celeste celeiro, usa com respeito e divide santamente. Desculpa nossas faltas para contigo, assim como o Eterno Pai tem perdoado nossas dívidas em comum. Não permitas que a tua existência se perca pela tentação dos maus pensamentos. Livra-te dos males que procede do próprio coração, porque te pertence agora a gloriosa oportunidade de elevação para o reino do poder, da justiça, da paz, da glória e do amor para sempre. É do Emmanuel. Então, assim, eu encerro minha fala, esperando que todos nós, nessa semana, coloquemos o amor em prática. Muito obrigada.